Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Como já apresentado, me chamo Olivandro, discente do curso de Medicina aqui pela UFCG, e eu achei interessante que, de início, Felipe já disse que seria uma conversa. E, de fato, é justamente a isso que pretendo, no decorrer dessa minha apresentação, traçarmos juntos uma trilha, e não um trilho no que diz respeito à espiritualidade e à saúde. Desde já, agradecemos, em nome da Liga, a comissão organizadora em nos convidar e confiar na competência. E assim, como o próprio Siddhartha Gautama certa vez disse, que se esticar demais a corda de uma cítara, ela se rompe. Se não esticar o suficiente, ela não produz som. Tentaremos nessa tarde esticar essa corda numa melodia em que essa sonoridade, mais do que pontuando o que foi o Nupes, o que se tornou a Lais e o que pretendemos enquanto perspectiva, alinharmos todos que estão aqui para uma virada de perspectiva no que diz respeito aos nossos tempos. Estamos vivendo momentos contraditórios, momentos em que, se utilizarmos a metáfora biológica de capilarização dos saberes, a metáfora física, atomização do conhecimento, a metáfora pedagógica, a burocratização do saber, a tecnificação do ser humano, a necrotização das técnicas começam a nos incitar a pensar esse ser humano de forma integral. Pensar de forma integral é pensar de forma contra-hegemônica. Tanto é que a espiritualidade se coloca à disposição justamente de uma situação limite, de contradição, em que é necessário, antes de qualquer pesquisa, ensino e extensão, envolvimento visceral com a espiritualidade. Não adianta virmos falar de espiritualidade de forma asséptica, como a própria ciência, rotineiramente, Descartes para cá, nos colocou a compartimentalizar o ser humano. Estamos começando a fazer isso com o ano. É um outubro rosa, é um novembro azul, é um setembro amarelo, é um julho bordô. Estamos trazendo de uma perspectiva humana para a existência essa fragmentação que por si só até nos dá subsídio para entender a nível celular, molecular, uma linguagem dura, e a partir dessa linguagem dura a utilizemos para lixar a realidade. Essa realidade que por vezes, mais do que contraditória, é delicada. Ela requer sensibilidade. Por isso que eu trago a palavra visceral durante toda essa apresentação. E como o próprio Montaigne, em um dos seus muitos ensaios, certa vez disse que 50% de tudo o que é discutido é de quem diz, 50% é de quem escuta. Logo, eu darei as pistas. Tentaremos deslindar aqui possibilidades de se visualizar a espiritualidade em um terreno, Campina Grande. E nisso eu já sumarizo a nossa apresentação. Trago de início uma introdução, mais ou menos para entendermos onde nos localizamos epistemologicamente e existencialmente em tempos em que as dificuldades, mais do que estarem nos pacientes, estão nos cuidadores. Em um segundo momento, a gente traz os métodos. Um terceiro momento, 2 casos clínicos para exemplificarmos e, com isso, mobilizar em vocês, mais do que emoções, capacidade de entender que cada um do seu lugar é corresponsável por essa grande qualidade que a espiritualidade nos coloca. Hoje, estou como graduando no curso de Medicina. No currículo, fiz questão de sublinhar interesse existencial. E nesse ponto eu digo que a propaganda do currículo é maior do que a realidade. Cada um aqui é responsável pela espiritualidade no que diz respeito aos processos de cura e adoecimento. A intenção do Nupes, depois quando se tornou Liga, é desterritorializar esse saber que, por vezes, se não tivermos cuidado, os centralizaremos e o colocaremos como mais uma baliza do saber de poucos. Muitas vezes tecnificando esse saber em uma anamnese, em um estudo pontual, em caracterizar de uma forma muitas vezes distante do que a realidade nos propõe, e nisso é imprescindível visualizar todos os pacientes que apresentaremos aqui, o seu itinerário terapêutico. Eles estão no hospital universitário, estavam no Hospital Universitário Alcides Carneiro. Antes disso, eles vinham de uma atenção básica, eles vinham de um território em que, antes de chegarem, seja no médico, seja no enfermeiro, no técnico, em qualquer uma das técnicas desse modo mais basal de cuidar em saúde, ele passou pela benzedeira,
ele passou pelo pastor, pelo padre, pelo amigo. A espiritualidade, ela é sutil e, por ser sutil, requer muita perspicácia. E essa perspicácia, ela se envolve quando, a partir do título, eu já agulho nossa sensibilidade, para que sensibilidade agulhada tenha um desconforto. A intenção dessa nossa fala é desconfortar, é mostrar que mais do que uma seara prontinha, bem arquitetada, de certa forma estruturada por muitos teóricos, ela implica muitos desafios. Se temos desafios, necessariamente temos estratégias. Agora, só pensamos em estratégias quando visualizamos as potencialidades particulares, não só daqueles que atenderemos, bem como da gente. Se temos desafios, podemos traçar estratégias, temos que visualizar nossas potencialidades, de repente caímos diante de nossas fragilidades. E o cuidador precisa de ajuda. Fragilidade, voltamos ao desafio. São essas 4 palavrinhas que norteiam, a ponto de muitas vezes nos desbussolar também quando estamos nos nossos encontros da Liga. Essas palavrinhas, elas nos acompanham desde a reunião mais simples até a conversa mais ampla, como a partir dos casos que apresentarei, iremos visualizar. Pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. Um resgate necessário do núcleo, a Liga de Espiritualidade e Saúde. Ao final da apresentação, iremos percebendo a nuance de que esta fé, não caiamos no engodo teórico de, a partir de uma palavra, dicionalizá-la. É preciso toda palavra ser desterritorializada para que assim possamos compreender que uma palavra, muitas vezes dita em um púlpito, tem um impacto. Quando dita no tete-a-tete da nossa realidade, o impacto é bem maior, porque temos 2 formas de comunicação. Uma comunicação verbal, essa comunicação que usamos para persuadir, enfrentar, ajudar, e uma comunicação não verbal, aquela comunicação da lágrima, aquela comunicação do riso, aquela comunicação do abraço, aquela comunicação que talvez nos permita acessar a espiritualidade num primeiro momento. Também não caiamos no engodo de simplificar um assunto tão complexo. A título de introdução, é pertinente destacarmos que, numa rotina hospitalar, ela não acompanhou o próprio percurso contextual histórico-epistemológico de um projeto de saúde coletiva, em que esse projeto de saúde coletiva nos implica a darmos uma certa manobra conceitual. Quando digo manobra, entendamos que se eu der um giro de 360 graus, volto para o mesmo lugar. Se eu der um giro de 180 graus, eu dou as costas à situação. Agora, se eu faço uma manobra de 20 graus, 10 graus, eu já vejo algo que estava ao meu nariz e que até então não tinha visualizado. É justamente essa rotação conceitual que o projeto de saúde coletiva nos propõe, um novo modelo explicativo do processo saúde, doença e cuidado, envolvendo, mais recentemente, a espiritualidade. Temos agora uma estratégia mais do que teórica, científica, e para tornarmos ainda mais palpável a condição estabelecida por órgãos. Infelizmente, estarmos na universidade nos implica a visualizar não só a espiritualidade, como as maiorias das práticas integrativas que esse novo projeto propõe de forma contra-hegemônica. Diga-se de passagem, contra-hegemônica, dificuldades. Diga-se de passagem que não é em todo evento que a gente vai chegar com uma linguagem sensível, polida, extremamente caracterizada e, com isso, fazer pensar espiritualidade. Está aí o primeiro desafio. E é nesse primeiro desafio que a gente necessariamente deve se amparar num dos conceitos do professor Imar Mourão Vasconcelos, de que as pessoas hoje, e estas pessoas podemos caracterizar as que chegam no HU, uma forma de sofrimento difuso. Esse sofrimento que ora não se encontra mais na malha anatômica, biológica, química, condições suficientes para justificar os males. É essencial agora visualizarmos este paciente com todas as suas implicações. E como, logo no início da apresentação a gente falou, ele passou por um itinerário terapêutico. Ele já chega como uma cebola, repleta de camadas. E eu trago a metáfora da cebola para dizer justamente da dificuldade e muitas vezes tristeza ao escamotearmos cada uma dessas camadas.
porque o bisturi material não é o mesmo bisturi que vai fazer nos cair no engodo de que a espiritualidade deve ser compartimentalizada. Ela é um primeiro passo, e eu digo o passo mais firme, como o poeta já dizia, de uma caminhada para que assim possamos visualizar esse ser humano de forma integral. Não só a espiritualidade, outras. É nisso que as possibilidades terapêuticas que se estendem no íntere do próprio HU é um terreno fecundo para a espiritualidade. Trazendo aqui o terreno fecundo, por quê? Quem se coloca à disposição dos ambulatórios, das próprias alas do Hospital Universitário Alcides Carneiro, a gente sabe que, por ser um hospital universitário, necessariamente a linguagem é clínica, é técnica, e aos alunos não cabe refutar tais condições. E aí, é nesse ponto que a espiritualidade nos propõe a transgressão de que não somos apenas receptáculos de saber. Se tínhamos esse desejo, que já já vocês vão entender qual foi a semente que o fez fecundar, por que não colocarmos em prática no nosso terreno, na nossa área de trabalho? São poucos os que conhecem o projeto, mas já foram muitos os beneficiados, porque a espiritualidade ela requer muitas vezes uma descrição, para que ela vá incitando e agulhando, para mostrar que é possível visualizar o ser humano por estas condições. A título de método, eu digo que toda caminhada começa no primeiro passo. Um caminho a seguir, uma trilha a percorrer. Esse método é o basal que eu utilizei para justificar essa apresentação, de que em um dado momento vocês vão visualizar como um relato de experiência, por ser menos oneroso, e nisso trazer mais riqueza de detalhes qualitativos, mais do que quantitativos, já que essa não é a nossa intenção por enquanto nesse evento, para que assim nós possamos tratar de forma analítica, seja através das próprias análises de caráter qualitativo e como utilizamos discurso. Façamos um parênteses aqui no que diz respeito à análise do discurso, mais à frente a gente pode falar melhor sobre isso, a análise bibliográfica e exploratória, que é essencial, para que assim possamos nos familiarizar com aqueles teóricos que já apontaram algumas setas nas possibilidades de se visualizar a saúde e a espiritualidade. Posso citar algumas. A própria Ana Bahia Mercedes Bock diz que num dos seus livros, intitulado O Barão de Munchausen, de que o barão e seu cavalo estão afundando em um campo de areia movediça e tentam inutilmente sair da situação puxando pelos próprios cabelos. Fisicamente, podemos dizer que é impossível, porque as forças se anulam. Estamos tal na condição dessa imagem. Nós estamos imersos, direto ou indiretamente, nesse terreno. Se não tivermos cuidado, seremos soterrados. Se tivermos a ousadia, nos envolveremos ainda mais nessa areia movediça, de modo a transmutá-la, a fazer repensar o pensamento e pensar a complexidade do mesmo. Parafraseio aqui o próprio Edgar Morin, que nos traz uma reformulação desses pensamentos já, porque não dizer antiquados, para as condições de contrariedade que o próprio mundo nos coloca, em que, como o próprio poeta Mio Couto, moçambicano, diz que vivemos uma época em que a tecnologia aproxima quem está distante, mas distancia quem está próximo. Indiretamente estamos trazendo isso para os nossos pacientes, deixamos de tocá-los. Nós estamos tocando tal qual o touchscreen do nosso celular, quando muito para examinar uma coisa ou outra que, por cumprir tabela, deve ser feito aquele procedimento. Por isso que eu digo, esse é um tema em que você não atravessa a espiritualidade de uma forma apenas conceitual, ela é vivencial. Ou você se envolve visualizando namastê se concretizar em que o Deus que habita em mim saúda o Deus que existe em você, pelo simples fato de, se vocês se mirarem aos que estão ao lado do outro e olharem para os olhos profundamente de quem está ao seu lado, você vai ver que você está se enxergando nesse reflexo. É basicamente o que falta nos nossos atendimentos. Falta o envolvimento, porque aquela pessoa que chegou para um determinado ambulatório, já vindo de um tratamento quimioterápico, ela botou muitas vezes a melhor roupa que ela tem, colocou o melhor perfume, vai sorrir para você, quando muito você sequer vai olhar. E aí? Como eu quero acessar a espiritualidade, tema tão complexo, delicado,
se eu sequer me aproximo desse ser humano? É por isso indispensável, a partir de hoje, traçarmos uma agenda mais do que acadêmica ou teórica, vivencial. É pertinente visualizarmos epidemiologicamente os próprios dados do IBGE, quais as religiões mais predominantes. E mais à frente eu vou mostrar como nós do NUPESE fizemos isso, e por ser estratégia prática de ser duplicada em qualquer um dos ambientes, seja você estando inserido ou não na academia. E vocês vão ver como é fácil e prático. A coleta de dados foi o próprio Hospital Universitário Alcides Carneiro, por enquanto, porque nós somos pretensiosos. Nós não queríamos começar da atenção básica, queríamos começar onde o sapato arrocha, onde o calo dói, onde é difícil transgredir. Entenda-se transgressão como transformação, como você, a partir do que é, se auto-cuidar e mostrar a partir disso como colaborar com a saúde do outro, visualizando a sua espiritualidade. Foram feitas entrevistas semi-estruturadas, a observação espontânea e o diário de campo, para que assim pudéssemos visualizar essas pessoas muito mais do que o seu discurso, as suas estratégias de enfrentamento diante das suas dificuldades. Esse diário de campo, as alas principalmente que frequentávamos, era infecto, ora pediatria. Estamos alongando a cada dia que passa essas áreas e, pasmem, quem mais requer os nossos serviços, mais do que os pacientes, são os profissionais. Eles estão debilitados. Estamos vivendo uma esquizofrenização do saber. Estamos vivendo um momento em que se perverte o profissional. Você tem que ser para aquilo que é e não lhe é dado a condição ou sequer possibilidade de suportar os desafios que a realidade vai te implicar. É por isso que essa nossa apresentação vem em torno de, mais do que divulgação, agulhadas. Mostrar que estamos fazendo nossa parte. E aí? O que a partir da minha parte eu posso tocar e você reverberar, ora onda, ora como partícula, essas condições de conscientização de cura. Muito bem. Nas entrelinhas do NUPESE, Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde. Esse foi o nosso primeiro passo. Um grupo de estudantes de medicina, próximos a se formarem, decidiram fazer um projeto de extensão. Dentro da universidade, já nós iremos entender que se fala de forma indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Começamos pela extensão. Esses alunos elaboraram um projeto, submeteram à pró-reitoria de extensão e ele foi aprovado, com uma média considerável. Primeiro passo cumprido. A academia está visualizando a espiritualidade com possibilidade para recorrermos. A partir desse projeto se fez o processo de seleção e, por si só, o próprio projeto foi, de certa forma, ocupado por duas professoras de início, professora Luciana Rabelo, professora Silvia, e a contribuição de uma terceira figura, professora Mabel. Gostaria de sublinhar que elas estão aqui em nossa plateia, tanto a professora Silvia como a professora Mabel. E eu acho importante esse subsídio porque catalisa e até nos faz perceber que a responsabilidade é imensa. Foi difícil. Em um centro em que você tem alunos de psicologia, de medicina e de enfermagem, necessariamente a extensão propõe que você dê subsídio para que todos esses discentes se inscrevam, participem de um processo seletivo. Assim fez. Inscreveram-se apenas alunos de medicina e enfermagem. Mais à frente a gente vai mostrar umas imagens. Eu vou pensar apenas o método e o que nós fizemos no NUPESE. Isso tudo em 2014. Transição de 2014, 2015. Num primeiro momento, foi essencial o ciclo de palestras com uma capacitação intelectual dos acadêmicos embasados por esse livro, A Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, Por quê, Como, Quando e o quê? Uma leitura simples, prática, em que nós dividimos os grupos, fizemos rodas de conversa, exibição pontual em palestras. E nesse ponto nós começamos a visualizar a possibilidade de se incrementar metodologias participativas. Como falarmos de espiritualidade se estávamos repetindo o que os livros já estavam dizendo, sem sequer irmos a campo e ver o que de fato aquelas pessoas precisavam?
por enquanto, e devido à própria condição de, eu diria ingenuidade, por sermos o primeiro grupo, eu gosto de destacar até uma primeira liga que relaciona espiritualidade e saúde da Paraíba, não é fácil, porque antes de ser liga fomos extensão, e a extensão ela tem um caráter de mobilizar o estudante a visualizar que o contexto tem muito mais dados e por si só é muito complexo comparado aos fragmentos que compõem esse contexto. Além disso, a extensão nos faz entender a resiliência de que um objeto que passe por alguma dificuldade, um trauma, um ser humano passa com trauma, ele vai achar subsídios para conseguir contornar essa situação. É um conceito físico que se aplica, nesse momento, à condição da própria extensão, porque nós iríamos nos deparar com dificuldades de pessoas que, de certa forma, já tinham enfrentado, e nós, inexperientes, como iríamos nos portar diante de muitas situações capciosas, por assim dizer? As reuniões científicas em que, de início, pensamos em chamar profissionais e depois pensamos, ainda não é o momento de chamar os profissionais. Talvez chamássemos os profissionais quando estivéssemos com os dados, estivéssemos com algumas discussões preparadas para que assim pudéssemos discutir, senão estaríamos apenas como receptáculo de saberes. Era imprescindível que nesse ponto, e eu trago Freire para fundamentar isso, e o próprio conceito da extensão, de que estamos todos na condição de aprendente e ensinante. Ninguém é tão sábio que não possa aprender e nem tão insignificante que não se abra para mais uma possibilidade de se compreender o mundo. A extensão nos faz perceber e visualizar esse ser humano como um caleidoscópio, em sua complexidade de movimentos, cores, brilhos, contradições, dificuldades. E nesse ponto eu faço questão de trazer uma metáfora do próprio Mário Sérgio Cortella, que estamos vivendo em uma geração despamonhalizada. Puxa, despamonhalizada, esse menino ali no púlpito, me chamando de pamonha, eu me considero pamonha. E explico por quê. Quem aqui é dessa região, professor, por ser de Pelotas, talvez não tenha uma identificação tão próxima, temos aqui a pamonha. A pamonha é muito consumida durante os períodos juninos. No sertão, para fazermos uma pamonha, é preciso acordar cedo, ela não vem pronta do próprio pé de milho, você tem que desfolhar, você vai ter que ralar, sofrer, porque aquele ralo vai cortar os seus dedos, você vai ter que cozinhar as palhas, nada se desperdiça, tudo se aproveita no processo do fazimento da pamonha. Após isso, tempero a massa, quando é no final da tarde, se a dona de casa for muito ocupada, ela vai saborear aquilo muitas vezes em pé. É curto o espaço de tempo para saborear a pamonha, mais grande o processo. Nós precisamos nos repamonhalizar por isso. Esquecemos a dimensão do processo em nossas vidas. Custa, é difícil, é sofrido e é preciso reconfigurar, aproveitar tudo o que é de mais insignificante para tratarmos da espiritualidade. Uma geração em que os pais, muitas vezes, mais do que as doenças, chegam se queixando dos filhos com o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por uma condição simples. Nós não queremos mais que os filhos sejam impossíveis. A gente traz uma nosologia para as figuras. Nós não queremos mais a implicação das responsabilidades. E a espiritualidade, ela vem nessa estratégia de fazer você entender que o responsável pelas condições que os próprios contextos, repleto de placa tectônica, vai estar sempre burilando. E você, de um jeito ou de outro, vai ter que dar conta disso. É nesse ponto que eu também chamo a atenção para que entendamos que mais do que um processo, o processo de criação dessa extensão foi difícil, foi visceral, a gente suou, foi preciso muito envolvimento e um trabalho interdisciplinar. Aí que dificulta, porque hoje vivemos um tempo em que as disciplinas tratam de fazer um pedestal de significações e justificam o ser humano apenas por aquela seara que eu compreendo. Não diz respeito às minhas concepções, logo não tem por que eu me envolver nisso. Fizemos o caminho oposto. É preciso dialogar. Estamos conseguindo. As visitas às enfermarias se deu após esses dois grandes momentos em que estudamos o livro, fomos ao IBGE,
pesquisamos quais as religiões que mais se expressam em nosso território. As básicas: católicos, espíritas, evangélicos e as religiões de matriz afro, candomblé, umbanda, aqui e acolá, uma Jurema perdida. É nesse ponto destacarmos a importância de estudarmos essas questões religiosas para que assim a gente possa entender que esse ser humano, ele se vincula com a sua religião, com a sua religiosidade e essa espiritualidade. A religião é dogma, é a forma como ela prescreve etiquetas, e digo etiquetas enquanto condições de um estilo, por assim dizer, de como você deve se portar diante dessas condições. Religiosidade é a maneira como eu me relaciono, a forma como eu me porto, e com todos esses artifícios que a própria religião me mobiliza a continuar minha caminhada. Quanto à espiritualidade, é essa centelha de um ser, um permanecer e um fazer. Um ser sensível, um permanecer vigilante em si, com o outro e no mundo, e um fazer acontecer. Eu não quero isso só para mim. É imprescindível uma ciranda existencial, em que, a partir dessas visitas às enfermarias, conseguimos visualizar os dois, foram atendidos cerca de 12 a 20 pessoas, pensamos 2 casos, mais à frente a gente vai discutir melhor. Fizemos eventos. Esses eventos, aí sim, entra aquela estratégia em que após já tivermos feito as leituras, chamar alguém para discutir com os pares. As atividades de pesquisa, essas se alongam pelo resto de todo o NUPESE. Aí são imagens dessas entrelinhas do NUPESE, a formação inicial, faz questão de citar nomes, porque são verdadeiros trovadores de utopia, cantadores de alforria, operários do bem. Trovadores de alforria, cantadores de utopia, operários do bem. Usa essa linguagem sensível para não dizer da dor, que foi termos que enfrentar um assunto tão delicado em um terreno sórdido, seco, pouco fertilizado. Gabriela, Paula, estou começando da minha direita para a esquerda. Maria Rita, Caterine, professora Silvia, Jéssica, Diego Arley, Larissa e Olivandro, esse que vos fala. Ali a gente tem a professora Mabel e infelizmente a gente não conseguiu captar a professora Luciana Rabelo, que é dermatologista no HU. Essas figuras permanecem na Liga Acadêmica de Espiritualidade e Saúde. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E essa continuidade? Acabou o prazo da extensão. Submeter outra extensão, se tivéssemos submetido, teria sido aprovado novamente. Não tenho sombra de dúvidas, porque o nosso relatório, modéstias à parte, ficou um verdadeiro compêndio de sensibilidade, sutil e descritivo de como na prática a gente pode vivenciar a espiritualidade. O NUPESE gerou essa inquietação de uma continuidade e assim mobilizou a intenção de se criar a Liga Acadêmica de Espiritualidade e Saúde em Campina Grande, a LAICG, de forma a concretizarmos ainda mais essa indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E aqui eu trago a imagem da banda de mobs, essa imagem que ora você não sabe se está por dentro, se você está por fora da fita, e nisso dizer que a espiritualidade ela implica necessariamente de uma confusão existencial, porque muitas vezes você vai ver que o cuidador precisa desses cuidados. A LAIS é recém-formada, fizemos o estatuto há pouco mais de 3, 4 meses, a greve infelizmente não conseguiu nos atrapalhar até o primeiro mês, mas como a maioria das pessoas, cerca de 20 integrantes, são das várias regiões do Brasil, e isso é bom, porque cada um deles, de certa forma, direto ou indiretamente, pelos grupos do WhatsApp, aqui a gente traz o benesse da tecnologia, a gente consegue manter esses contatos e a forma como eles estão vivenciando esses momentos, que o próprio NUPESE e as entrelinhas da LAIS já os permitiu realizar. E aí são algumas perspectivas do que pretendemos desenvolver no decorrer desses 2 anos, que é a vigência, segundo o próprio compêndio das ligas, diz
do seu funcionamento. Conceitos de espiritualidade e religiosidade, a natureza da crença, por que estudar espiritualidade na assistência ao paciente, a dor e o sofrimento numa visão transcendental do ser humano, o mistério da fé, por que, quando, como incluir a espiritualidade, a partir de casos clínicos estes, desenvolvidos pelas nossas próprias vivências, a formação espiritual do profissional, uma necessidade ou somente uma opção pessoal, e isso é corriqueiro. Muitas vezes as pessoas querem se envolver, não raras vezes, para se conhecer melhor, ver até que ponto suporta as dificuldades. Acontece. A implicação integral é um desafio. E a partir desses questionamentos que a gente vai tratar, não só em rodas de palestras. Dessa vez a gente vai trazer metodologias participativas. Diga-se de passagem, a própria terapia comunitária, a constelação familiar, as próprias estratégias do reiki, a fitoterapia, outros conhecimentos que indiretamente tocam a espiritualidade, e a gente já está percebendo alguns CIS, Centros Integrados em Saúde, mobilizando essas artimanhas. A espiritualidade como instrumento de um atendimento humanizado. Eu diria que esse último poderia se tornar o primeiro tópico, porque ele atravessa todos os outros pontos que iremos discutir. Aí foi o primeiro encontro da Liga Acadêmica, em que tivemos a doutora Santana facilitando a palestra pedida pelos próprios integrantes, cuidando do cuidador, bem como o doutor Beto Ali, e aquilo são todos os participantes da live. Burburinho de pessoas, uma ideia tão sutil, conseguir mobilizar já tantas subjetividades, isso é bacana, é sinal que algo começa a se visualizar e dando muitas perspectivas para os nossos futuros trabalhos. Esse é o nosso primeiro caso clínico, vou ser um pouquinho rápido, devido às condições do próprio tempo. MGVF era uma paciente da pediatria, estava sendo acompanhada por MG e a menininha tinha hemangioma, traduzindo. Esse hemangioma estava localizado na sua perna direita, ocupando quase toda, digamos assim, estava imprensando quase todos os vasos sanguíneos dessa criança, a ponto de ser necessário quase uma amputação alta, sofrimento da mãe. Uma criança tinha apenas 1 ano e 6 meses, numa amputação alta, nem possibilidade de prótese talvez tivesse. Foi a preocupação do hospital nessa época. A mãe dizia que o sofrimento da menina amadurecia tanto a ela como a própria criança. Interessante, porque aí a gente visualiza esse discurso estruturado com uma função de enfrentamento, uma retórica de emancipação, uma variabilidade do apelo à própria espiritualidade, quando ela diz que desde quando chegamos, que debulhamos o texto, às 18 horas uma paz se faz. Vejam enfermaria com a possibilidade de se congregar mães com crianças com sofrimentos parecidos, naquele momento sublimavam aquelas dificuldades. E o mais interessante é que durante um dos seus sonhos veio uma mulher que disse a ela para rezar umas coisas diferentes quando estivesse debulhando aquele texto. Assim ela fez. Por incrível que pareça, a cirurgia, cada dia que passa, estava ficando, infelizmente, o prognóstico mais provável de ser feita. E 3 dias depois da nossa visita, que nós voltamos à enfermaria, a criança já não estava mais lá. Tinha se desmanchado, esse hemangioma. Ela é de esperança, essa mãe, e está aí, uma conotação positiva para que a gente possa visualizar que talvez algo tão simples traga uma repercussão tão complexa e grandiosa. A corrente de orações continua para todas as mães que estão sofrendo. E se quiserem presenciar, 6 horas da noite, lá no HU-AC. Esse segundo caso foi o mais interessante, porque não existe o mais interessante. Foi bem sensível, foi um dos nossos primeiros. Essa figura, ele tinha um envolvimento com uma certa igreja protestante e fundou a sua própria igreja. No decorrer dos seus relacionamentos com os membros, com as próprias pessoas que estavam lá, ele teve um contato com uma das figuras, e infelizmente a figura vinha do Rio de Janeiro, e segundo ele, transmitiu o vírus do HIV. E ele vinha sofrendo bastante esses últimos tempos, porque estava debilitado, a cada dia mais debilitado. Isso foi na infectologia. Ele sempre dizia que não andava e obteve um milagre e se entregou à igreja. Foi a primeira forma que ele se envolveu com o
protestantismo, quando saía da igreja as coisas desandavam, aquele apelo negativista da espiritualidade, a mão da sua bênção sai sobre mim, uma conversa digna de um papo bem apreciativo do que é a espiritualidade na sua forma concreta, na sua forma de se estabelecer nos contatos. Por fim, ele disse que depois de todo esse processo de doença, que a própria igreja não foi o suporte, como a gente vê nas publicações, é um caso pontual, mas 1% para nós medicina é 100%, é o que deve ser visualizado. A religiosidade deu as costas e ele teve que encontrar subterfúgios. E hoje ele fala de não, eu diria a palavra ecumenismo, mas não foi bem a palavra que ele usou. Ele disse que hoje vê a religião, a religiosidade de uma forma mais integral, de uma forma mais holística, e pretende, melhorando, se tornar um missionário dessa espiritualidade. Bem, essas agulhadas na sensibilidade é já para irmos finalizando, de que essa educação que hoje estamos vivendo, ela distrata a espiritualidade, porque ela quer, principalmente as pós-graduações, publicações, ainda mais códices, índices, o que você puder de mais famoso em suas publicações, divulgue. E não é um tema ainda tão visualizado, é um tema emergente. Por ser emergente, é preciso construir novos horizontes, porque se multiplicam esses programas ligados às instituições, as avenidas da cidade estão cheias de outdoors, mobilizando pesquisas, sem contar que na internet se proliferam muitas faculdades e os centros à distância. Será que a espiritualidade vai ser tratada nessa efemeridade que o tempo está nos desfigurando enquanto ser humano e nos impossibilitando de pensar a nossa própria condição no mundo, que dirá do outro? Em nossa rotina acadêmica, estamos aprontando o quê? É preciso tatuar de sentido a espiritualidade para além de um conceito cristalizado. Ela é visceral, é preciso ampliar, imaginá-la, temperá-la e nisso recorrer a alfabetos da alma, a cromossomos que se codificam não por meio de não apenas por um pareamento genético, mas por um pareamento hereditário de condições que vão favorecer que você se expresse como ser humano, quer queira, quer não, contextualizado com o seu momento. Não reconhecer a importância desses saberes é desconsiderar a própria saga humana da existência. E é preciso compreender que a nossa existência é necessária ser implicada com alguma causa. E essa é a nossa causa da LAIS. É tentar mobilizar em todos vocês, mais além do que vocês, na própria Campina Grande, essa possibilidade de visualizarmos o ser humano pelo seu cuidado em saúde. Aqui estão algumas referências e, para encerrar, eu recito para vocês erros e acertos do próprio Maciel Melo, que ele diz que já errei muito mais do que devia, hoje estou começando a errar bem menos, meus deslizes começam a ser pequenos, bem menores que a hora de chegar. A gente saiu sem saber como voltar, tomamos o atalho do destino, apanhei para deixar de ser menino, hoje apanho tentando não errar. Já andei tantas braças, tantas léguas, tive grandes, enormes, bons amigos, tive vários amores, tive abrigos, tive abalos, caí, me levantei, tive acasos, perdi, também ganhei os meus pecados, paguei em alto preço, me perdoem se achar que eu mereço, e se eu mereço, até nem eu mesmo sei. Sei que nada se perdoa por completo, ainda resta um restinho de esperança, um fiapo, uma nesga de lembrança de um passado feliz que nos marcou, um poeta, um boêmio, um cantador, um soneto, uma prosa, uma noitada, uma canção, uma piada, uma noitada e uma canção pelas retinas desabou. Os desafios pelas léguas caminhou, fui ferido e feri quem me feriu, e ferindo a ferida se abriu, nunca mais cicatrizou, tornou-se chaga. E uma canção de amor nos embriaga em doses de versos gonzaguianos, boarquianos, e uma bandeira branca em fino pano, bem no seio de nossa alma deve ser fincada, ficando cada vez mais hasteada e bem do alto, tremular e radiante, acenando aos poetas mais errantes, quero paz, o resto a gente enterra, qualquer mágoa nesse instante se encerra, e os meus braços abrem os braços para os teus, e se os teus braços chegarem junto aos meus, eu te abraço e nunca mais teremos guerra. É a nossa intenção, que diz respeito à espiritualidade e à saúde.